Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um FH Podcast e hoje nosso podcast está com o Dr. Dalton Lima, um jovem doutor, podemos dizer assim, com uma experiência, já vem nas redes sociais, parceiro nosso aqui da cidade de Itararé. E doutor, satisfação ter você aqui. Se sinta em casa nesse podcast, vamos tirar umas dúvidas, vamos contar um pouco da sua história e se apresenta para quem não te conhece. Eu creio que todo mundo te conhece, você é um cara que vem do comércio, conhecido. Então, fala aí um pouquinho aí de quem é o Dr. Dalton Lima aí pra gente aí. Vamos lá, agradeço primeiramente o convite de estar aqui, né? Da gente estar batendo esse papo, contando um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, sou daqui de Itararé, nascido e criado aqui em Itararé. Nascido e criado, raiz. Raiz aqui. Já morei fora quando mais novo, quando criança, mas a maior parte da minha vida sempre aqui. Estudei aqui na região também, estudei aqui em Itapeva, fiz a formação em fisioterapia, sou formado em fisioterapia ali em Itapeva e tenho pós-graduação em osteopatia. Então, Osteopata. Isso, é a minha área de atuação, a hora que eu trabalho, osteopatia, que foi uma pós-graduação que eu fiz em Curitiba. Aí não Que bacana. Aqui. Que ano você fez a faculdade aqui, doutor? Eu me formei em 2015. 2015, tem 7 anos já que se formou? Isso, final de 2015. Aí, em 2016... já entrei, então, contando um pouquinho da minha história, vou adentrar para você já aí, que pode ser que você não saiba, não conheça. Terminei a faculdade, a gente é recém-formado, naquela situação, você não sabe o que você vai fazer da vida, o que você faz, e a gente começou a entregar currículo, comecei a tentar procurar alguma coisa para fazer dentro da área da fisioterapia, né, que era o que eu queria fazer, já sabendo que eu queria fazer a pós-graduação em osteopatia. Mas eu queria começar, ter um norte ali para começar. E aí foi quando eu entreguei currículo em várias instituições da cidade e cheguei no asilo. E no asilo eles tinham isso era em março, em dezembro a fisioterapeuta tinha saído, que trabalhava lá, mas recém-formada é lógico que você não vai dar uma colher de chá, né? É difícil de quem queira. E aí eu entrei como trabalho voluntário. Então eu entrei no asilo como voluntariado, para eles conhecerem um pouco do meu trabalho. E aí a gente fui me apegando aos idosos, eles gostaram do meu trabalho. E ali dentro eles acabaram me contratando. E aí isso foi em março, abril, eu comecei a minha pós-graduação em osteopatia. Então viajava direto para Curitiba, passava algumas semanas lá às vezes, e estava constante aí nesse processo. E fiquei 3 anos no asilo, era um plano meu de estar ali um certo tempo fixo já, até eu chegar a montar meu consultório. Então fiquei 3 anos ali no asilo, e depois de 3 anos aí eu pedi o desligamento, que eu já tinha montado meu consultório, daí... E todo esse tempo, o trabalho voluntário começou... E você manteve o trabalho voluntário por quanto tempo? Não, eu entrei como voluntariado porque eles queriam conhecer um pouco do meu trabalho, mas assim, foi um processo rápido, acho que eles gostaram do trabalho rapidinho, trouxe... Eles já me contrataram, foi coisa de 2 meses ali eu já estava contratado. Rapidão. Então foi você usou uma tática certa ali, né, na verdade. Eu entrei para mostrar meu trabalho, bacana, porque eles legal. Eles não conheciam nada. Eles gostaram do que eu apresentei para eles e, em conjunto com o trabalho da osteopatia, aplicava algumas coisas da osteopatia dentro também lá para eles, porque é um trabalho diferenciado da fisioterapia. Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para você como funciona, mas é uma parte assim da fisioterapia, digamos um avançado ali. Um braço ali da fisioterapia. Isso. Porque a fisioterapia ela tem várias áreas, né? Então tem várias formas de você conseguir se especializar. Tem gente que trabalha no hospital, tem gente que trabalha com estética, tem gente que trabalha com fisioterapia respiratória, que trabalha só com criança, que trabalha com neurologia dentro da APAE, e tem gente que trabalha só com geriatria, então quem se especializa para cuidar só de idoso. Então ali a gente tem uma formação base de tudo isso, e aí a gente se especializa para ver para que lado que a gente vai seguir carreira. Entendi. Então dentro da faculdade já tinha um professor que era osteopata, e com ele eu aprendi. Eu via ele fazendo e falava que é isso que eu quero fazer, com isso que eu quero trabalhar. Porque eu gosto de ter resultado rápido. Então, eu gosto de oferecer para o paciente uma melhora rápida daquilo que ele está sentindo. Então, eu trabalho sempre com dor, sempre trabalhei muito com dor. E a gente sabe que quem está com dor quer resolução rápida. Quer sair, tipo, curado, né? Que chega com dor, quer sair... Quer que resolva. Tipo assim, bem aquelas perguntas de leigo, né? O osteopata
estrala ou não? É diferente daquilo lá? É basicamente isso. Tem técnica de manipulação com estalo, tem técnica que não usa estalo. Então, o que é o conceito da osteopatia? É você trabalhar a causa. Então, a gente estuda muito em cima de anatomia, que são as formas do corpo, fisiologia, que são as funções, biomecânica, que são as partes de movimentações do corpo. E a partir disso, de entender exatamente como o corpo funciona na sua naturalidade, ou como ele deveria estar funcionando, a gente faz uma avaliação em cima do corpo do paciente e entende o que está funcionando errado para a gente tentar reverter esse processo. E aí são técnicas variadas. Então, tem técnica de manipulação, que instala a coluna, instala a região cervical do pescoço. Tem técnica específica para órgãos, então a gente manipula intestino, estômago, fígado, para a gente conseguir devolver função para a estrutura ali. E funciona basicamente assim. E a situação que agora a gente passou para a pandemia, eu acompanhei bastante a necessidade também de fisioterapia para quem teve Covid, daí já entra na parte respiratória que você falou. Isso, entra muito na parte respiratória, então quem teve problemas associados aí à questão do Covid, né, precisou fazer fisioterapia respiratória, é uma parte diferente, então às vezes com exercícios e tudo mais, mas dentro da osteopatia existem técnicas que a gente precisa fazer para quem teve Covid, para conseguir reverter algumas funções ali do corpo. Principalmente de região respiratória mesmo. Então, a gente não trabalha com exercício, mas a gente estimula aqueles músculos que fazem a respiração a funcionar melhor. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem um músculo aqui na região das costelas, abaixo dos pulmões, que chama de diafragma. Então, é um músculo que a gente trabalha constantemente, a parte respiratória, e ele auxilia algumas funções de alguns órgãos também pela movimentação que ele tem. Então, é um músculo que, na grande maioria dos casos de Covid, de pós-Covid, é um músculo que foi muito afetado. Então, como era uma doença nova, os pacientes começaram a chegar e a gente foi estudando em cima disso. Entendeu? Então, existiam estudos de caso, grupos de estudo em cima desse pós-Covid. E aí a gente começou a perceber que estava tendo aí uma coincidência sempre dos pacientes pós-Covid com dor relacionada à musculatura do diafragma, dores em algumas regiões da região cervical também, da parte do pescoço. E aí a gente conseguiu começar a conciliar esse tratamento no pós-Covid também. E o resultado foi fantástico para os pacientes. Porque às vezes tinham dificuldade respiratória mesmo assim, e dores constantes. Então esse músculo ele está localizado nessa região, mas ele tem uma ligação direta na mesma direção com a coluna. Então o pessoal estava tendo dor na coluna e não imaginava que era por conta de uma repercussão do Covid. E aí a gente conciliando tudo isso conseguia ajudar os pacientes aí. E agora, tipo, você colocar o dedo na lembrança e vamos falar assim, quando você entrou lá no asilo, eu sou um cara emotivo, sabe? Quando envolve criança, envolve idoso, dá um choque na gente, né? A gente teve até um relato no podcast passado do Reinaldinho, que morou no educandário, e te contou as histórias. Você tem alguma história do asilo, tipo assim, só pra gente dar início, porque hoje a gente vê e a gente vai chegar também, que você deu uma reviravolta, né? Você começou ali com os velhinhos, assim, com os idosos, melhor idade que se chama, e hoje já tá lá nos bebês. Né? Então, mas você tem alguma história que te marcou no asilo? Algum, vamos se falar assim, algum paciente lá, né? Que você chegava e você apertava teu coração quando você tratava? Na verdade, o difícil dizer é o paciente que não apertava o coração, porque lá dentro a gente vira quase como uma família deles. Sim. Então, assim, eles têm uma carência muito grande, porque alguns foram abandonados quando criança lá no asilo, então, não sei se você sabe, mas o asilo, quando ele começou, há muitos anos atrás, eram as madres, as freiras que cuidavam. Não sabia também. E naquela época não existia um limite de idade como existe hoje. Até quando eu saí, o mínimo era 60 anos para conseguir entrar. Mas antigamente, quando às vezes as famílias não tinham condição ou às vezes tinha algum filho deficiente, eles levavam para lá. Então, até a época que eu trabalhava, a gente tinha uma idosa lá, hoje em dia ela já faleceu, que ela foi levada quando criança. Ela era deficiente, ela não saía da cama, e a família, acho que família humilde, de sítio, não tinha condições, não sabia como criar, deixaram com as madres. Então, tinham várias pessoas que chegaram há muitos anos lá. Nossa. E estavam lá vendo o ciclo de vida passar ali. Então, eles viam idosos chegar, idosos falecer, novos profissionais chegar, novos profissionais saírem.
Então, foi uma vida ali dentro. É uma vida, e a história ali dentro. Então, você tá ali dentro, você tá ouvindo tudo. Nossa. E eu sempre gostei muito de história, né? Sempre gostei muito de ouvir história, principalmente relacionada, às vezes, à cidade, por exemplo. Tinha um idoso lá que, toda vez que a gente chegava, ele chegava na minha sala, que eu tinha a sala de fisioterapia, ele chegava, eu queria saber como que era Itararé, porque a gente vê por foto, né? Então, a gente não tem noção. Então, ele falava, a cidade acontecia até a Rua São Pedro, por exemplo, até a Praça São Pedro. Depois da Praça São Pedro era tudo sítio. Era tudo mato. Sim. E ele contando essas histórias assim, a gente vai tentando entender como que era, né? Isso era muito legal. E tinham alguns que a gente se vinculava mais, é claro, a gente se apega muito mais a alguns, que a gente tratava quase como filho da gente. Entendeu, então, às vezes levava boneca, levava brinquedo. Porque quanto mais velhinhos vão ficando, eles voltam a ser criança, né? Gostam de boneca. Isso acontece bastante. E aí eles voltavam a ser criança. Então a gente estava ali constante, oferecendo tudo que a gente podia, principalmente oferecendo carinho para eles, que era o que eles mais precisavam e que eles mais pediam. Então eles queriam atenção constante. Eles não estavam preocupados se você era de uma boa família, se você tinha dinheiro ou não, se você tinha alguma coisa de dinheiro ou alguma coisa material para oferecer para eles. Se chegasse e desse um abraço para eles ali, eles ganhavam o dia. Olha, que legal. E isso é uma escola. Você imagina para um recém-formado, sai da faculdade... Você tinha o quê? 22 anos? 23? Tinha, 21, acho que 22, por aí, 23. 22. Recém-formado, você sai da faculdade e você entra ali num lugar que você não imagina que você vai aprender tanto, assim. Então, foi uma escola. Para mim, sem dúvida nenhuma, assim, foi uma aprendizagem Você ali tem algum absurda. contato ainda, de vez em quando? O que aconteceu? Na pandemia, a gente foi proibida a entrada. Proibida, é verdade. Então, a gente perdeu um pouco do contato. Mas, ainda assim, a gente às vezes manda alguma coisa ou conversa, às vezes com algum funcionário, porque ainda não foi liberada a entrada. Tenho vontade de ir, sei que muitos idosos já da minha época já não estão mais vivos, então isso é complicado também. Mas, antes da pandemia começar, não sei se você conheceu o seu Clodoaldo, famoso seu Clodoaldo da Tocha. Sim. Aquele é fera. Ele estava em tratamento comigo, então ele ia até meu consultório, porque ele gostava. Então, ele estava em tratamento, então eu tinha constante, via ele toda semana ajudando. Ele é atleta. Só que daí começou a pandemia e a gente perdeu um pouco a facilidade de conseguir acessar lá, né? Porque pela segurança deles mesmo, né? Mas é história. Não, a gente aprende muito, né? Conversar com as pessoas idosas, a gente acaba revivendo, a gente acaba pegando muita experiência, porque eles vêm contínuo ali com uma vivência, um ensinamento vivido. Sim. É diferente de a gente trocar experiência ou eu te falar alguma coisa que às vezes eu nem vivi, né? Que a gente aprendeu, mas a gente não viveu. E os idosos, muitas vezes, eles viveram aquela situação, né, Ninja? Por isso que eu gosto de conversar com o Ninja. O Ninja tá com quanto? 70 já, né? Essa carinha só? Tem uma aparência velha. 36. 36, é louco, hein, Ninja? Olha, minha idade, hein? Viu? Mas, agora, antes de a gente aprofundar na sua especialidade, antes da profissão de fisioterapeuta, passou alguma coisa para sua cabeça? Ou não vou fazer essa faculdade, vou fazer direito, vou fazer... Ou mirou na fisioterapia e foi para cima? Não. Quando a gente termina a escola, é comum essa indecisão ali do adolescente, do jovem, o que eu vou fazer? E aí eu tinha ideia de ir embora, mal sabia direito o que queria fazer e não tinha muita ideia ainda. E aí eu lembro que na época eu queria ir embora, meu pai daquele jeito, protetor, não queria que eu fosse e tal. Aí ele deu uma ideia, ofereceu a possibilidade de montar um comércio e tentar começar com esse comércio e estudar aqui perto. E aí foi o que eu fiz. Então, comecei trabalhando terminei a escola já e já comecei trabalhando. E aí depois, nesse período que eu entrei na faculdade, logo no comecinho do mesmo ano. Então eu tive comércio, trabalhei com tive uma loja de conveniência, uma adega. Uma adega, né? Aprendi muito também, porque eu vivia na noite, basicamente. Então eu trabalhava de dia, ia para a faculdade à noite, voltava da faculdade, o ônibus me deixava na frente da loja, do comércio. E ali eu seguia. Então, tinha noites que às vezes passava luta na televisão, os caras ficavam até 4 horas da manhã assistindo. E eu direto, né? Virado. Direto. E seu pai era também Meu pai também. Muita festa. Do comércio, né? Do comércio. Sempre. Festa que ele rodava a região, Sim, acho também, né? Meu pai sempre, desde que eu sou criança, meu pai trabalha com eventos. Então, com festa do peão.
Então, eu fui criado viajando, então viajava sempre, quase nunca estava muito por aqui quando criança. Ia conhecendo cidades, conhecendo lugares e vivendo nesse mundo aí, nesse mundo das festas, né? Que para quem chega na festa, é aquilo ali, aquela coisa montada, bonita. Para quem tá por trás, não. Até a gente chegar ali, até a gente conseguir montar tudo. O dia pós-festa, né? O dia pós-festa é triste. É triste. É triste. E aí teve todo esse processo. Então eu digo que eu tive vários aprendizados na minha vida, várias escolas. Sim. Uma delas eu já comecei quando criança, assim, crescendo no meio das festas e conhecendo muita coisa. Depois, na época que eu tive o meu comércio... festa é um que acaba você tendo que ter uma agilidade, uma maturidade, porque é muito cara esperto, né? Ainda mais quando mexe com bebida. Eu também tive uma participação na minha vida, com 12 anos, né? Mais ou menos nessa faixa. Meu padrasto tinha um trailer. Daí ele vendia cachorro-quente. Daí a gente ia nas festas do peão também, entendeu? Daí eu vendia bebida, botava caixa de isopor nas costas e vendia bebida no meio da arena e tal. Mas legal. E só pra quem tá assistindo, seu pai... Meu pai é o Dalmo. Conhecido na cidade. Então aí já coloca aí que é o famoso. Manda um abraço pra ele que ele vai assistir. Um abraço pro pai, pra minha mãe. Mano. É que se não mandar um abraço pro pai, pra mãe. Isso aqui um dia eu fiz um podcast. Pessoal, a Alice também tá aqui, certo? Sentadinha aqui. Daqui a pouco ela vai vir dar um tchau, né? Vem aqui dar um tchau pra câmera rapidinho aqui. Aí, a nossa convidada especial do podcast de hoje. Ó, tá lá. Isso. Pronto, participação rápida. E seguindo, então, você estava com a adega. Por quanto tempo foi a adega? Daí, ou terminou a faculdade, parou a adega e já... Então, eu sou... Novo, né? Porque você sou novo. estava com 19 e já estava com a adega, novão. Com 18. 18 anos já estava trabalhando, já tinha um comércio. E eu sou meio decidido e programado em algumas coisas na minha vida. Então, eu coloco metas e datas para conseguir fazer as coisas. E eu sabia que terminando a faculdade, ter a adega ali, ter o comércio, não era uma coisa que eu queria seguir minha formação. E aí eu entrei, foi nessa época eu conciliava a faculdade com o trabalho, então o tempo inteiro ali durante 4 anos. Teve um período que eu precisei até morar em Itapeva por conta de estágio e tudo mais. Sim. Morei 6 meses lá para fazer estágio. E aí, depois que eu terminei a faculdade, e aí eu entrei no asilo. Então, terminei num ano, no outro ano eu entrei. Já começou, né? Fazer esse processo ali. E aí, nesse mesmo ano, já naquela intenção do que fazer ali para conseguir desvincular do comércio. Aí, consegui desvincular, vendi a loja e consegui dar linha ali, seguir só na área que eu estava formado mesmo. Você chegou participar na parte de fisioterapia com atleta também, com futebol, alguma coisa assim? Parece que eu... Cheguei. Na época de estágio, eu fiz, na época de faculdade, eu fui o único aluno convidado a acompanhar um time de futebol profissional. Era um sub-20, era o São Bento sub-20. Eu fui para Sorocaba, fiquei no período de férias minha lá e acompanhei lá. Então, eu ficava no alojamento e eu acompanhava os jogos e os atletas jogavam e eu atendia, fazia toda a parte de fisioterapia com eles. Então, tive essa experiência nessa parte de esportiva também. Ah, que legal, então. E a parte da... Você também tem uma participação na rádio, que você sempre está na rádio também, né? Sim. Vê se liga na rádio lá. Você parece eu, como é que tem aquele doutor lá que dá os flash lá Doutor Jairo? Doutor Jairo Bauer. O Dr. Jairo Bauer, da Prudence. E quando não é ele, é o Dr. Dalton Lima lá, que chega lá e Drauzio Varela. Olha que time. Que tal, e qual que é o seu foco? O que é na rádio? O que você gosta de transmitir na rádio? Então, como que foi esse processo? Eu sempre gostei muito de marketing, então sempre estudei muito, além da minha formação, sempre estudei muito disso. Porque eu acho que não adianta a gente aprender uma coisa e guardar pra gente. Não. Então eu acho que o máximo que a gente pode espalhar e ajudar outras pessoas, a gente tem que fazer. Então tinha esse programa que chamava Momento Saúde, onde eu explicava, cada semana eu ia lá e explicava um tipo de dor. Então eu contava porque, como por exemplo eu falei para você da dor na coluna por conta do músculo relacionado ao Covid. Então eu explicava para as pessoas a possibilidade da causa da dor que ela estava sentindo. E aí a pessoa acompanhava o programa e falava, nossa, parece que ele está me descrevendo. Isso era direto, chegava o paciente para mim, você falou tudo que eu estou sentindo, então eu vim aqui para tentar resolver, para resolver o meu problema. Olha que bacana. Quando sente uma dor, não tomar o remédio, né?
não tomar remédio para dor, para você poder atingir aonde que está doendo. Porque se você toma um remédio, às vezes, maquia, faz uma maquiagem ali de onde que está doendo. Então, você também segue essa linha, Sim. tipo assim, tipo uma dor nas costas, eu dei um mau jeito. Se tomar um remédio, você vai chegar lá, você não vai poder atingir exatamente, funciona mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Com a medicação para dor, específica para dor, ela mascara aquele problema. Então você toma a medicação, quando ela funciona, tem pessoas que a medicação para dor não funciona. Quando ela funciona, ela mascara o problema. E aí, por exemplo, você está com uma dor na coluna, tomou um remédio, melhorou, você vai voltar para a tua rotina pesada ali muitas vezes. E agravar. E a dor, o processo inflamatório ainda está presente ali muitas vezes, você vai agravar o problema. E aí a pessoa entra num processo pior ainda. Então, dentro da visão da osteopatia, a gente procura encontrar a causa do problema, tratar a causa, reverter aquilo que fez a dor aparecer, e aí muitas vezes a dor desaparece e tem uma tendência a não voltar. Então, tem pessoas que têm dor de cabeça há muitos anos, que acreditam que é normal ter dor de cabeça, tomam medicamento constante para dor de cabeça e não sabe que existe uma forma de tratamento que recupera, que melhora a função de estruturas, por exemplo, de parte vascular, da parte sanguínea, do sangue que está irrigando a cabeça para melhorar essa dor. Bacana. Mulheres, por exemplo, é muito comum ainda as mulheres acreditarem que elas nasceram para ter cólica menstrual, que aquilo é normal. Que ter cólica menstrual é um processo natural da mulher. E não é. Processo natural é a menstruação. Cólica menstrual é uma dor. Se ela tem uma dor, o corpo está dando sinal de que tem alguma coisa errada. Certo, tá alertando. E aí a gente corrige muitas vezes pela coluna, por alterações no crânio, porque a parte de produção hormonal está aqui. Então, a parte de produção hormonal, se tiver uma alteração de função de alguma estrutura craniana, principalmente da hipófise, que é uma glândula que produz o hormônio ali para a mulher ter o ciclo menstrual dela, se tem uma alteração nessa região do crânio, o ciclo menstrual pode ser alterado e daí começam as dores. Olha, então, que bacana. pacientes que chegavam a 20, 30 anos com cólica menstrual e achavam que era normal ter cólica e depois do tratamento sair sem dor. Então, para elas era... Meu Deus, eu achava que eu tinha que ter dor e não tem. Aí, dor. produção, Assim. vamos recortar isso aí pra você. É uma utilidade pública, hein? Muito marido aí que tá, às vezes, sofrendo na casa, que a mulher tá com uma TPM ali, né? E pode ser curada aí pelo doutor, né? Aquela dor... Dalton Lima salvando muitos Casamentos. casamentos, uma semana ali, aquela semaninha que você tem que sair cabeça baixa ali, ó. Olha, resolvido o problema aí. Fim da cólica. Fim da cólica. Doutor, maravilha, essa introdução foi bacana. A gente agora, você está com, como é que se fala? Uma pós-graduação, uma introdução aí na parte dos bebês, é isso que fala? Como que funciona? Não, mas a gente não fala ainda, que nós vamos voltar depois dos intervalos, né? Então, é um curso, dá só introdução agora. Você saiu lá dos idosos, passou por adulto, jogador de futebol... E já tá curando a mulherada aí, e agora esse o encantador de bebê. Esse aí é uma nova missão da minha vida aí, que está relacionado com os bebês, com o processo de refluxo, cólica, e graças a Deus a gente tem conseguido ajudar aí muitos bebezinhos aí, bebês de 2 dias, 4 dias, que acabaram de nascer com dor. E é um processo, é uma missão nova. Então, uma missão que está dando certo. Fica aí, a gente vai pro intervalo rapidinho, já volta. Então, para gestantes, para mamãe aí de primeira viagem, até mais de segunda, terceira, porque às vezes o primeiro bebê ali não tem cólica, refluxo, e o segundo, terceiro tem. Sim, acontece então, muito. Fica aí com a gente, que hoje o doutor Dalton Lima tirando as dúvidas aqui e com muita informação. Valeu! Vamos na Pão Quente, ha, ha, ha. E também na Pizza Hut, ha, ha, ha. Já vejo a gente tão contente, saboreando as delícias da Pão Quente. Eu disse vamos na Pão Quente, ha, ha, ha. E também na Pizza Hut, ha, ha, ha. Já vejo a gente tão contente, saboreando as delícias da Pão Quente. Padaria Pão Quente Pizza Hut, há mais de 40 anos levando sabor até você. Ligue 3531-2000. Padaria Pão Quente Pizza Hut. Tem gente que fala que o cachorro tem a cara do dono, o parceiro que a gente leva pra vida. Seu amigo merece o melhor. Seu amigo merece ser prêmio. Dog Shone, paixão por pets.
Detatos Multimarcas. Compra, venda e troca de carros e motos. Veículos com garantia e 100% revisados. Melhor avaliação do seu usado. Financiamento fácil e rápido. Detatos Multimarcas. Rua 1º de Maio, número 296. Telefone 3531-4656 e 99680-6456. Detatos Multimarcas. Vem que dá negócio. E se o seu dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Sicredi, o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, gerando crescimento coletivo. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções ideais, taxas justas e atendimento próximo e humano, presencial e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quer qualidade, preço em um só lugar? Corre pro FH. Preço igual ninguém faz. Tudo que procura você vai encontrar. Com muita economia você vai comprar. Variedade, qualidade de verdade, vem pro FH. Mercado FH, uma loja completa com grande variedade de marcas e produtos esperando por você, sempre com grandes ofertas. Uma linha completa de frios, bebidas, hortifruti, açougue, gás de cozinha e muito mais. Mercado FH, qualidade e preço igual ninguém faz. Variedade, qualidade de verdade, vem pro FH. A música está dentro da alma, assim como caminhar nas nuvens. Eu vou cantar alto ou ficar quieto para ouvir o som. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente! Esse é o som que contagia. Acesse www.radiosomdovale.com.br. Fala galera, beleza? Voltamos aqui no nosso FH Podcast e agora a gente vai entrar aí na especialidade do momento, muito bacana, me chamou muita atenção. Até falando em chamar atenção, qual que é o Instagram pra galera seguir você lá no Instagram? Não, acompanha lá, o Instagram é O Encantador de Bebês. Bom, aí então a introdução, o Encantador de Bebês. Conta como é que foi chegar, como é que foi entrar nessa área das crianças, recém-nascidos, até quanto tempo, viu? Desenha aí pra gente aí que você que é o mestre aí nessa área. Vamos lá. Dentro da osteopatia, na formação, é uma pós-graduação de 5 anos. No caso, foram 6 anos de pós-graduação fora a faculdade. Fora a faculdade. Fora a faculdade. No final da pós-graduação, a gente tem, por grade curricular, a gente tem acesso à parte de pediatria. E eu sabia que eu tinha curiosidade de saber como que era a parte de pediatria, mas não sabia se ia ser uma área que eu ia querer seguir. Uhum. E aí, a hora que eu comecei a estudar, que eu peguei a fundo, que a gente teve contato com o paciente dentro da formação, aí eu vi que era um negócio de outro mundo mesmo, era aquilo que eu queria fazer. E aí fiz a formação, segui aí vários outros cursos, então complementei com outras coisas e comecei a inserir isso na minha rotina, no dia a dia ali do consultório, continuando atendendo os pacientes adultos, mas trabalhando sempre com bebê, divulgando alguma coisa ou outra. E aí, no ano passado, foi que eu decidi dar esse boom mesmo de focar na área da pediatria. Então, o foco hoje em dia é pediatria e trabalhar com os bebês ali. Então, o bebê, a partir do primeiro dia de vida, segundo dia de vida, a gente já pode ter contato com eles com osteopatia. O grande sonho da osteopatia é poder
por obrigatoriedade, existia um osteopata dentro da maternidade para receber primeiro Isso que eu atendimento ia falar ali. agora. Você estava falando, eu estava viajando nessa situação aí. Sim, essa é uma vontade que a gente tem de ter osteopatas nossos ali da parte da pediatria para cuidar das crianças logo ao nascimento. Mas ainda para o Brasil isso ainda não é possível. Alguns países da Europa já tem. Mas no Brasil não é possível ainda. Mas quem sabe, né? E aí, dentro do consultório, então, a gente atende já os bebês desde o nascimento. E é uma área, assim, que vem abrangendo muita coisa. Porque quando eu criei esse Instagram no ano passado, foi para começar a divulgar, porque eu vi que muitas mães não tinham acesso a essa informação de que existia esse tipo de tratamento, que é um tratamento que, da mesma forma que com o adulto, não utiliza remédio também com a criança. Então, é um tratamento sem medicamento. Então, você imagina, você tratar um bebê ali de dias com um medicamento, você já está oferecendo uma droga para a criança. Então, você dá um medicamento para cólica, para refluxo, para qualquer tipo de alteração dolorosa do bebê, é difícil, porque isso causa ali um estresse para o organismo do bebê que não está acostumado com aquilo. E geralmente, vamos falar assim, não discutindo a parte técnica do médico, mas se vai no médico, sai tomando remédio, né? Sim, porque é especialização, cada um com a sua formação. O médico, ele estudou para saber qual medicamento, qual a melhor forma de conduta para tentar tratar algum tipo de alteração. Dentro da osteopatia, a gente tem essa visão do não medicamento, de uma visão um pouco mais, não naturalista, mas de tentar equilibrar o corpo pela própria função dele. Então, devolver a função. A gente trabalha em conjunto com vários médicos, eu trabalho em conjunto com vários pediatras aqui da cidade, a nossa relação é muito boa. E eles, por conta, os próprios médicos, eles não gostam de, muitas vezes, dar medicamento para a criança. Entendeu? Porque o organismo deles não está preparado 100% para uma medicação. Em último caso, quando é preciso oferecer, ou às vezes para tentar conciliar quando o caso é muito grave, e aí entra uma medicação, mas os próprios médicos são a grande maioria tem essa opinião de tentar tratar de uma outra forma. E aí a gente vai muito em cima disso. Então eu comecei a fazer essa divulgação, explicando para as mães como funcionava o tratamento e tudo mais, e o negócio começou a crescer. E como era uma área que eu queria realmente me aprofundar, eu comecei a dar mais ênfase nisso, e hoje em dia aí a gente tem novas possibilidades, tanto para as mães de Itararé e região, que têm acesso ao tratamento, quanto para mães do Brasil inteiro com um novo programa online que eu estou criando. Isso, que bacana. Isso aí. E esse método online que é... Como é que é o nome dele? Método Bebê Sem Dor. Bebê Sem Dor. Como é que você... Já está começando esse curso? Já tem? A gente já teve a primeira turma do curso em fevereiro. Então, a gente começou a fazer toda essa parte de divulgação para explicar como ia funcionar esse curso e colocar essas aulas em prática. Então, o que é o objetivo? Dentro do consultório, eu faço todo o processo de avaliação do bebê, entendo o que está acontecendo com o corpo dele que está fazendo ele ter aquele sintoma. Certo. Então, se o bebê tem um refluxo, uma cólica, se o bebê não dorme bem, existe um motivo para isso. Então, muitas vezes, tensões que estão no corpo do bebê estão causando todo esse sintoma dele. Por exemplo, o bebê tem torcicolo. Então, é muito comum. O bebê, às vezes, tem bebê que nasce com torcicolo. Nasce com torcicolo. Tem bebê que adquire o torcicolo durante o parto e tem bebê que adquire torcicolo pela posição que dorme, por vício de posição. Às vezes, eles nascem com torcicolo por conta da posição que eles adotaram no útero. Então, ficaram numa posição muito tempo ali no útero e nasceu com um torcicolo, que a gente chama de torcicolo congênito. O bebê que tem um torcicolo posicional, que a gente fala, que é por vício de posição, é aquele bebê que nasceu sem nada, nos primeiros 10, 15 dias de vida, aquele bebê que só dormia, não tinha sintoma nenhum, e começou 10, 15 dias, começou a dar trabalho. Chora, tem refluxo, tem cólica, e os pais ficam desesperados, não sabem o que está acontecendo. E aí a gente vai avaliar. Mas na maioria dos casos, na avaliação, a gente consegue detectar esse torcicolo. Então, o torcicolo é um dos principais causadores de sintoma de refluxo e cólica. E deixa eu te perguntar, isso que você até respondeu já, mas a maior das procuras é o refluxo e a cólica? O refluxo é quando volta o leite? O refluxo é a volta de leite associada a dores e desconforto que o bebê acaba tendo. Entendi. E as cólicas são aquelas dores de contração intestinal mesmo, que é aquela dor que o bebê chora constante por horas, que parece que noite não tem nada inteira, que melhora e não dorme. E aí as mães, a grande procura é por refluxo e cólica e por insônia. Porque o bebê começa a não dormir. Então ele passa noites em claro
E aí chega o pai e a mãe desesperado, com olheira lá no fundo, com aquela cara de pânico, de espanto. Troca dia pela noite também. Às vezes não dorme nem de dia nem de noite, porque tá com dormindo dor. Pedacinho, né? Picadinho. E aí o que é o foco do entendimento ali? É saber que o bebê que tem dor não dorme bem. A gente, quando tá com dor, não dorme bem. Como que uma criança vai dormir bem? E não tem como, eles não reclamam, né? Eles reclamam chorando. E a questão também, quando nasce também, porque tá tudo tortinho, né? Quando nasce, igual você falou, já nasce com um torcicolo, com uma dorzinha no pescoço. Pode acontecer. E como é que faz? É manual mesmo ali, peganinho, soltando? É tudo com as mãos. Então não usa medicamento, né? Então na avaliação, no processo de avaliação que já eu vai faço alongando. Já dá pra ver a coluninha ali, se tá torta. Olha que bacana. Aí a gente faz testes, existem testes que a gente faz para descobrir se o bebê tem torcicolo. Durante a avaliação eu faço uma série de perguntas para os pais para entender a rotina do bebê, entender o que ele está apresentando, tudo que está acontecendo. E dentro do consultório, no atendimento presencial, eu aplico as técnicas. Então eu faço técnicas que são com as mãos, o toque é muito leve, é muito sutil mesmo, tanto que a gente tem acesso do quarto ano em diante da graduação. A gente tem 4 anos para treinar a mão para poder tocar no bebê. Entendi, que então, é só uma passadinha mesmo. O toque é muito leve. Então tem manipulação, não tem estalo como no adulto, né? Mas tem manipulação, a gente estimula ali algumas regiões do corpo. Aquelas puxadinhas, o pé está alinhado, assim. Isso, toda a parte de reequilíbrio. E aí é como se a gente estivesse fazendo com que o bebê tivesse natural, como se ele tivesse ao nascimento. Reequilibra todas as funções do corpo para ele seguir a vida. E aí os sintomas vão diminuindo. E aí vai melhorando o refluxo, vai melhorando o cólico e o bebê começa a dormir, porque o bebê sem dor ele dorme bem. Então, o que altera o sono do bebê, na grande maioria dos casos, é a dor. E daí a gente vai equilibrando a partir disso. E aí, o que aconteceu? Com essa divulgação do Instagram, começou a vir as mães. Eu atendo muitas mães de Itapeva, de Ribeirão Branco, de Capão Bonito, de Itaberá, Jaguaraíva, Venceslau, São José... Assim, da região inteira, já atendi paciente de Curitiba que veio para o tratamento, Ponta Grossa, que vem porque vê a divulgação, estão precisando daquela ajuda ali e eles trazem, porque eles não querem ver o bebê sofrendo com dor, né? E aí, pensando nisso, na ajuda nesses pais, porque às vezes o deslocamento é difícil. Então, é difícil deslocar de uma cidade longe para você trazer e às vezes ela quer resolver ali na hora. E aí foi a ideia do curso online. Eu sempre gostei muito dessa parte de metodologia online e tudo mais. E aí foi a ideia de criar esse curso onde eu ensino as mães o que elas precisam fazer em casa, que eu faria no consultório e que eu orientaria elas dentro do consultório, porque no consultório eu faço as técnicas, mas eu passo uma série de orientações para elas seguirem em casa, que é isso que vai ajudar. Então eu tô com o bebê por 1 hora, mas o restante da semana é a mãe que está com ele, a mãe e o pai. Contínuo ali. Eles precisam dar continuidade. E dentro do curso eu ensino isso. Então eu ensino como que eles vão entender o que o bebê está tendo, o que ele está apresentando e o que eles precisam fazer. E aí a gente já teve alunos aí da parte do Nordeste, do Norte, tem alunos de Minas Gerais. Alunos que eu digo são as mães e os pais que compram o curso e aplicam no bebê e estão tendo resultados aí, mesmo à distância. Olha que bacana. Legal. E você tem algum... Como se fala? Pode ficar à vontade. Rapaz, fala bem, né, Ninja? Fala bem, tá? Não deixa nem eu falar aqui. Tá ficando fácil pra mim, né? Eu acho que eu tenho que ter uns cursos de falar com ele, né? Porque na hora que eu vou falar, Você é louco, né? Vamos ter que lançar esse rapaz de vereador, viu? Vai falar bem na tribuna lá, né, Ninja? Tem mais um processo desse na minha história aí. Já fui vereador mirim também. Ah, já foi vereador mirim? Aí, ó, rapaz do céu, já tem aí, ó. Já tem uma jurisprudência aí pronta pra vir aí. Política foge um pouco da minha realidade. Sabe que juntos são os mais fortes, né? Não pode esquecer disso, hein? Mas bacana, né? Essa dicção acaba pegando mesmo, né? Porque até não tem como você fazer um curso online, uma situação, se a pessoa que estiver do outro lado não entender, né? O que você fala, né? Na verdade. E você tem... Qual que seria uma dica, assim, por exemplo, uma mãe de primeira viagem, tá assistindo a gente aí, vamos falar... Até tem um que mandou uma mensagem de Brasília, que toda semana eles assistem lá e mandam para a família deles lá, que pegou por causa do Júlio Fernandes, da Artform, que veio aqui. Sim. O Júlio mandou o link e daí eles gostaram, isso que é de praxe. Sabadão eles assistiam à noite lá o podcast, gostaram do... Ô, Barbudo, gostamos do podcast aí. Daí... E tá lá em Brasília, não pode vir até aqui, a criança tá chorando bastante à noite e não tem um osteopata lá que tenha essa especialidade com bebês. Para não precisar vir até aqui, o que você faria assim, tipo,
poderia dar, né? Talvez você não possa também adiantar, você fala assim, compra o curso que eu ensino, né? Mas, tipo, a posição do bebê, tipo, tá voltando. Eu vi que você tem umas dicas no seu Instagram ali mesmo. Achei muito interessante sobre o bebê ficar deitado, totalmente deitado. O que você poderia falar se eu sou uma mãe de primeira viagem, meu bebê tá chorando a noite inteira e eu tô desesperada e é longe para me vir passar com você aqui. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Dentro desse projeto do curso, eu faço 2 lives por semana. Certo. Então, nessas 2 lives, eu ensino muita coisa que tem dentro do curso, só que o curso é uma metodologia, é um passo a passo. Dentro do curso você faz a live? Não, fora? A live grátis pro Grátis, Instagram para todo mundo entendeu. que quer acompanhar. Aí, pessoal, então quem quer acompanhar, ter acesso a algumas Boninho, dicas... você põe o Instagram dele pra galera seguir. Você coloca o Instagram lá. E aí tem muitas dicas de mães que acompanham as lives que elas aplicam e já conseguem ter resultado. Então imagina se ali, com uma dica que eu dei ou outra dica, elas conseguiram ter resultado, uma sequência do que elas precisam fazer, a mudança é absurda. Então, assim, são dicas que elas podem aplicar em casa, que às vezes as mães não se acham capacitadas para fazer, mas são coisas simples que elas podem fazer, que foi desenvolvido a partir disso, para elas conseguirem aplicar. E são dicas básicas, por exemplo, para quem é gestante, está próximo do bebê nascer, já fica atenta a essa informação que eu vou dar, e principalmente para as mães aí que estão com os bebês pequenininhos também. Certo. O posicionamento para carregar. Isso é muito pouco falado, quase ninguém aborda sobre isso, e isso é uma das formas que a gente ajuda a prevenir esses sintomas de refluxo cólico. Então, quando o bebê tem um torcicolo, que é quando ele favorece virar o pescoço para um lado por uma tensão muscular, muitas vezes esse torcicolo foi causado pela forma errada com que carregaram o bebê. No carregar. No carregar o bebê. Porque o bebê nasceu, aí passou pelo hospital, chegou na casa, aí vem tio, vem vó, Meu vem tiozão primo, ogro lá, né? vem Gruda. todo mundo, quer carregar o bebê, não tem a facilidade. Gurizão do tio e levanta pra cima ali. Não tem aquele manejo correto com o bebê, e aí começa a gerar sintoma. Então, uma principal dica base assim para evitar. Então, se o seu bebê está saudável, seu bebê não nasceu ainda, para as gestantes, seu bebê está saudável e você quer uma dica para tentar evitar os sintomas, é a forma de carregar. Então, o que é o ideal? Nunca pegar o bebê por baixo do braço. O bebê só vai adquirir força na região cervical, ele vai conseguir manter o pescoço ereto depois dos 3 meses de vida. Antes disso, ele não consegue. Então, a gente tem que dar sustentação. Então, carregar o bebê por baixo do braço, você vai fazer com que ele sofra um chicote cervical, que a gente fala. Com o pescoço ele mole. joga o pescoço para trás. E quando ele joga o pescoço para trás, ele altera toda uma função da região cervical dele. E isso vai fazer com que ele tenha sintomas. Olha só. Porque daqui da base do crânio, sai do cérebro, desce pela base do crânio e passa por aqui pela frente, chega no estômago. Um nervo que comanda o funcionamento do estômago. Então, para o estômago funcionar, a gente tem nervo que sai daqui para funcionar. Então, se tem uma alteração por um chicote, se o bebê chicoteou, ele pode começar a ter reflexo de refluxo, ou ele pode começar a ter mais tensão muscular e favorecer um torcicolo, que também vai levar ao refluxo. Então, carregar o bebê errado ali é o maior dos problemas. O maior dos problemas, Então, o que é o ideal? Vai tirar o bebê de onde ele está deitado, segura por baixo da cabeça e do pescoço e pelo quadril. Você vai trazer o bebê com você até o seu corpo. Você não vai deixar a cabeça dele solta. Pegar o bebê por baixo do braço e soltar, ali pode não dar o sintoma na hora, mas dali 10 dias, ali um tempo ele vai começar a ter sintoma. Aí você pergunta o que aconteceu, o que eu fiz com meu bebê. Você não sabia, porque você carregou errado, ele gerou um chicote, com o passar das semanas começou a dar irritabilidade em todo o sistema dele, e aí começou a dar sintoma. Daí fica lá, não dorme à noite, vai no pronto-socorro, chega no pronto-socorro. Não tem nada. Aí é aqueles casos, muitas vezes, que avalia o bebê e fala que o bebê não tem nada, que não tem refluxo, que não tem alteração, mas ele tem uma alteração sistêmica. Todo o corpo dele está funcionando errado por conta daquele chicote. E aí você corrige esse chicote, você corrige essas tensões, corrige esse torcicolo, o bebê começa a dormir e fica sem dor. Puta que pariu. Só dão um remédio e continua carregando errado, só vai agravando. Sim, e aconteceu um caso... Não, eu vou falar para você que... Você vai me avisar depois dos 2 aí, criado já, né? Eu já devo ter carregado um punhado de vezes errado ali, feito um ogro ali, né? Então você falou, teu filho teve refluxo, né? Teve. Provavelmente pode ter tido um processo processo teve desse. refluxo, a gente levou até para Sorocaba lá, passar lá para fazer exame. E eu tinha mania.
Achava bonito, carregava assim por... Jogar pra cima. Não, eu pegava assim por baixo, assim, né? Levantava, tirar uma foto. Jogar pra cima também. Jogar pra cima. E outra coisa, muitas vezes os bebês têm assimetria craniana, que é aquele crânio achatado. Então tem aquela cabeça achatada, pode ser lateral, pode ser posterior. Então você olha aquela criança, aquela cabeça reta ali. Por quê? Porque ele está num vício de posição, ele só dorme de um lado, ele só dorme de um jeito. E muitas vezes o torcicolo pode favorecer ele a dormir só de um lado. Então ele só gira a cabeça para um lado, não consegue virar para o outro, ele só dorme para um lado. E aí vai gerando achatamento, e esse achatamento também dá sintomas. Então o que aconteceu recentemente no consultório? Chegaram pais com uma criança de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que desde o primeiro mês de vida ele tinha refluxo. E eles trataram com medicamento para refluxo. Existe um medicamento, da mesma forma do adulto, que ajuda a melhorar o refluxo. E ele foi tratando. Passou ali, ele chegou na fase de 1 mês e pouquinho, acabou o remédio em casa. Ficaram 3 dias sem dar o remédio para ele. O refluxo voltou. Então, o que quer dizer? Aquele refluxo dele nunca melhorou. Ele estava mascarado pelo remédio que ele tomava. Só mascarado, né? E aí o que aconteceu? Esse bebê tinha torcicolo, que não foi visto na época, não foi tratado, e ele tinha uma assimetria do crânio. Então, com 1 ano e 2 meses, fica muito mais difícil recuperar essa assimetria do crânio. O torcicolo a gente ainda recupera, mas a assimetria, a cabeça vai ficar mais achatada, torta. Entendeu. E aí o bebê estava com dificuldade é um bebê ainda, né? Tem 1 ano e 2 meses Às vezes ainda. só naquela posição que ele se acomoda também, né? E aí, se sente confortável. Porque... esse bebê que os pais achavam que não tinha mais refluxo, ainda tinha refluxo, porque o remédio parou e o sintoma voltou. Ele tinha dificuldade para fazer deglutição, então ele não conseguia comer as comidas, que 1 ano e 2 meses já come comida, não conseguia comer, não conseguia deglutir, era seletivo em algumas comidas, não queria comer de tudo, estava com dificuldade para dormir. Então, um problema que não foi tratado no começo gerou um problema que está existindo agora. E agora a forma de tratar é muito mais complicada, depois de 1 ano e pouco, é mais difícil. Então, quanto mais cedo é feito o tratamento para o bebê, mais rápido de reverter todos os sintomas. E, doutor, essa situação, dá para... não, tá dormindo bem, não tá tendo refluxo, pode passar lá como uma preventiva, por exemplo, assim, eu tô bem, eu luto e eu quero ir lá na fisioterapia para me dar uma alinhada, para ver se, porque às vezes tá prestes a acontecer um desalinhamento de coluna, alguma coisa. Tem essa situação também? Eu sou o pai, quero levar o Kiki lá que não para e cambalhota para um lado. Vou dar uma acertadinha, vou dar uma alinhadinha nele aqui para ver se está tudo legal. Tem essa situação também ou não? Tem, e tem pais comprometidos, assim como você falou, que levam. O bebê nasceu, eles já estão contando, porque tem mães gestantes que me seguem, que elas estão contando os dias para levar. Então, elas sabem de tudo que eu falo, acompanham ali que a prevenção é o melhor remédio, e aí, quando nasce, elas já querem levar. Então, leva o bebê, a gente já avalia. Se teve alguma alteração, muitas vezes, durante o parto, talvez a resposta do bebê em relação a dores não apareça na primeira semana. Porque, como eu falei, o bebê de até 15 dias é uma maravilha em casa. Só dorme e mama. Passou de 15 dias, começa a dar trabalho. E não que aconteceu alguma coisa, já é um reflexo do parto. Reflexo, que tá... Ou aconteceu alguma coisa e o corpo dele está demorando para mostrar. Então, é normal, às vezes, num processo. E aí, às vezes, esse bebê começa a ter dificuldade para mamar, começa a ter os sintomas aí, como eu falei, do refluxo da cólica. Então, tem como levar no começo, a gente já reverte. Por exemplo, o fato de você querer pegar a criança, ter contato, não precisa, quer visitar, visita, olha de longe. Então, são várias coisinhas que a gente vai tentando ajustar assim para evitar, porque a gente tem que pensar primeiro na criança. Então, tem que oferecer para ela ali bastante qualidade de desenvolvimento e deixar ela numa descoberta nova. Ela está descobrindo o mundo, ela acabou de sair, como eu falei, de dentro do útero. Então, tudo que ela está vendo é novidade. Então, tem que ter uma consciência ali, importante isso. Ô, doutor, tira uma dúvida, né? Essa é minha, né? Às vezes uma dúvida minha pode ser de muita gente. E sobre a moleira, né? Que fala, a moleirinha, aquele que é um molinho na cabeça, assim, que não pode virar a criança. O que aquilo ali... ele influencia em alguma coisa, aquela situação ali também? O que acontece? Eu vou explicar do começo. O crânio do bebê, ele ainda não é um crânio fechado igual ao nosso. Ele não é um crânio completamente fechado, vamos dizer assim. Por quê? Porque, naturalmente, as mulheres foram feitas para ter um filho de parto natural, de parto normal, que não existia cirurgia antigamente. Então, o crânio do bebê, os ossos do crânio dele são todos separados. Porque a hora que ele vai passar por dentro ali da região pélvica da mãe, o crânio faz isso aqui, ele aperta para ter espaço. Por isso que quando a gente nasce meio cabeçudo. Porque às vezes nasce achatado por conta disso. Porque... até assusta, né? Tem uns que você vê lá, nossa...
Por quê? Porque ele precisava ter espaço de passagem Olha, ali. como E o o negócio é perfeito, corpo, né? o corpo é fantástico. E aí ele fecha. Então ele diminui o espaço ali da região craniana para ter espaço de passagem. E para ele conseguir fechar, ele precisa ter esses espaços entre um osso e outro, e algumas estruturas são maiores, que são as moleiras, que a gente chama de fontanelas, que são regiões ali de maior espaço, para que ele tenha essa mobilidade craniana. E com o passar do tempo, essas moleiras vão fechando. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque a moleira é uma região onde o crânio não existe osso em cima, então existe tecido epidural ali que a gente fala, é uma membrana que está em volta do cérebro, e aí a pele e tudo mais, então é uma região sensível. Então não bater na região, tomar cuidado com aquela parte ali, mas com o passar do tempo, aquilo ali vai se fechando. Outra dúvida, e às vezes mãe... porque eu também eu já estou vivendo aqui, estou revivendo as experiências aqui. Acho que o Kiki, a gente tinha uma situação, quando ele colocava, pensava que o pezinho dele era torto, sabe? Porque ele ficava deitadinho, você olhava o pezinho. Aquela perninha do Garrincha? Isso, entendeu? Falei assim, será que tem a perninha torta? E também... levando lá, você tem uma avaliação disso? É normal? Como é que funciona? Naturalmente, todo bebê ele tem o que a gente chama de tíbia vara, que é essa perna um pouco mais abertinha. É como se fosse aquela perninha... De alicate, né? Isso, de alicate. Por quê? Porque é natural do bebê. Então, ele estava num posicionamento que dentro do útero... Era ele dobradinho. Então, ele está em processo de desenvolvimento. Existem alguns casos que, por questão genética, o bebê vai ter uma tendência maior. Então, você observa o pai, você vê a criança, você vê que tem relação. Mas existem bebês que apresentam essa alteração ali mais excessiva e dá para corrigir. Então, existem técnicas que a gente faz de realinhamento ósseo. Veja bem, não é um realinhamento. Eu não vou pegar o osso e realinhar. Eu vou reordenar o crescimento das fibras ósseas. Então, é como se eu fosse ensinar, através de estímulos ali, como que a fibra vai crescer. Só que, naturalmente, isso é um processo que melhora. Então, às vezes, mesmo sem precisar dar estímulo, se não for um exagero ali de alteração, ele naturalmente melhora quando essa criança começar a ficar em pé. Entendeu? Na hora que ela começar a ficar em pé, ele vai crescer, vai melhorar, e a hora que ela começar a ficar em pé, ele vai realinhando essas fibras. Então, é um processo natural do corpo. Maravilha. Eu já tirei uma, já. Se eu tiver mais um, agora não... Quer mais um irmãozinho, Alice? Agora nós já sabemos como é que nós faz. Não quer saber? Viu? Mas maravilha, doutor. Muita dica, muito, verdadeiro. Isso, igual eu falei, uma utilidade pública mesmo, né? E muito interessante. Olha, que um profissional dessa linha, igual a gente fala até numa Santa Casa, né? Ali no hospital, às vezes poderia fazer muito pré-atendimento ou atendimento ali. Não estou falando até dos recém-nascidos, que nasceu, tem aquele atendimento lá mas embaixo mesmo, muita criança que chega, às vezes é uma situação que às vezes é uma informação ali para a mãe, poderia voltar para casa humanizado. Você faz um atendimento humano ali, a mãe, nossa, pegou por aqui, não pegou, vamos, tal, assim. Bacana, viu? Vou fazer questão de estar divulgando aí junto com você aí, crescendo sua rede social para cada vez você tá divulgando mais, porque, rapaz, mexer nessa situação de que uma mãe tá extremamente vulnerável, né, com a cabeça a milhão, pai também, porque o pai trabalha, chega de noite, a mãe... Nossa, é magnífico, cara. Faz a diferença na vida ali deles. Irmão, adorei mesmo o bate-papo aí. Você quer deixar algum recado? Recado você já deixou bastante, né? Recado e dica, você foi o mestre hoje aí. Mas você quer finalizar com algum detalhe, alguma outra chamada sua aí? Fala também do seu canal no YouTube. E se despede aí que, olha, eu já aprendi bastante, eu tô ficando profissional. Quanta gente já passou aqui, assim, só aprende, né, Orguinho? Eu vou ter que começar a pagar pros convidados nossos aqui, né? É escola. É cultura, né? Verdade mesmo, cara. E outra, palpável, né, cara? É o que eu falo, palpável. A gente fala assim muito que, tararé. Mas igual você falou, tem pacientes vindo de Itapeva, vindo da região. Curitiba. Então a gente tem isso. Curitiba. E geralmente é o contrário. Geralmente sai daqui para levar. Eu vou ter que levar lá no médico Itapeva. Vou ter que levar lá no médico em Curitiba. E eu vou falar a verdade pra você. Muita coisa que você falou pra mim aqui, eu já levei pra fora também. Você já passou por isso? Já passei aqui, já foi encaminhado
pra Itapeva, Sorocaba, igual eu falei que eu fui Sorocaba por causa de refluxo. Sorocaba foi por causa de refluxo. E a gente, né, tem o sim e tem o não. Poderia a gente ter resolvido na situação, mas, cara, bacana mesmo. Que trabalho bacana, Você tá cara. perdoado, na época eu não trabalhava. Mano, você tá entrando nessa época que você tava com os velhinhos Com lá, os com os idosos lá, com a melhor idade. E agora, qual que é a melhor idade? Sei lá. Agora é os velhinhos ou os recém-nascidos? Porque... Pra mim, os recém-nascidos. Né? Ali que o coração bate. Ali que começa, pô, bacana. Cara, satisfação imensa ter você. Muito bacana, todas as dicas, todas as informações que você passou. E dá um recado pra galera, fala o endereço, como que pode contactar você aí pra tá salvando a vida das mamães aí de primeira viagem, de segunda, de terceira, porque o que você contou hoje aqui, com certeza, muita gente vai ver, vai compartilhar, porque foi uma verdadeira aula aí de como cuidar das crianças. Fala aí. Então, vamos lá. Queria agradecer esse convite primeiro de vocês, do Fernando, e para estar aqui junto com vocês. Como vocês sabem, eu gosto de falar, então eu falei muito bem. Falou demais, hoje você falou, hein? Você deu um show de nós. Chegou a acabar até a bateria aqui, pessoal. Falar é comigo mesmo, e quando eu tenho oportunidade de ensinar alguma coisa que eu sei que vai ter pessoas que vão aprender e vão colocar em prática, aí que eu me esforço ainda mais. Então, espero ter agradado e ajudado as mães que acompanharam aí esse podcast com a gente. E aqui em Tararé, para quem tiver interesse em atendimento presencial, o consultório fica no Espaço Saúde, que é na rua 15 de novembro, número 809. Então pode ter acesso para me encontrar lá. Quem quiser entrar pela página do Instagram ou o canal do YouTube, procura lá O Encantador de Bebês, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês vão me achar lá. E queria realmente agradecer e deixar assim uma mensagem para as mães que quando você chegar em algum lugar e alguém falar para você que é normal o seu filho ter refluxo, que é normal o seu filho ter cólica, que até 3 meses isso vai melhorar, que você é obrigada a viver com isso por 3 meses, não deixe de correr atrás, porque agora você sabe que existe uma forma de tentar melhorar, de te ajudar e principalmente de ajudar a tirar a dor do seu bebê. Porque quando a gente deixa um bebê sofrer com refluxo, sofrer com cólica, ele não está apenas com aquele sintoma visível que a gente está vendo, ele está com dor. Então deixar um bebê com dor é quase desumano. Então, saiba que você nunca está errada quando você observa alguma alteração no seu filho que te preocupa e que a grande maioria dos casos que chegam no meu consultório são as mães que observaram, principalmente em relação a crânio alterado, a simetria craniana e todas as alterações. As mães e os pais que observaram. Então, não foi ninguém que falou, que precisou falar. Então, ninguém melhor do que vocês para saber o melhor para o filho e saber o que deve ser feito para o seu filho. Então, procure oferecer sempre o melhor para o seu filho, que com certeza vai ser uma criança que vai desenvolver bem e vai ser um adulto que vai dar muito orgulho. Show de bola. Pessoal aí, sem decorar ainda, hein? Rapaz, tá fera. Doutor, brigadão. Valeu. Tamo junto. Obrigado e já tá aberto o convite aí para as próximas especialidades que vão vir, carreira nova aí. E quando se aparecer alguma informação, alguma utilidade que você acha que é bacana a gente tá compartilhando, as portas aqui tá abertas. Seja bem-vindo sempre. Porque tamo aí, né, Ninja? E juntos somos mais fortes, né, Ninja? Somos mais fortes. Valeu. Obrigado, valeu. Falou, galera. Isso aí, Doutor.